Artrópodes! Puxa a vinheta, Charles Darwin! Fala galera maravilhosa, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no meu canal Biolodúvidas, e hoje eu vou estar falando para vocês sobre a biologia dos artrópodes. Aqui no meu canal já tem aulas de zoologia sobre vários filos e hoje você vai ter uma big aula mais detalhada sobre o filo artrópode. Eu tenho também aqui no meu canal duas aulas numa visão geral. Eu tenho uma aula sobre animais invertebrados e uma aula sobre animais vertebrados. São aulas mais objetivas, porque eu falo apenas das características gerais. Então, se caso você queira assistir essas aulas, pode clicar aqui no link na tela que eu vou estar mostrando agora. Para essa aula aqui, eu vou falar mais detalhadamente do filo artrópode. Assim como tem uma aula aqui no meu canal falando sobre poríferos e cnidários, tem outra aula falando sobre nemateumintos e plateumintos. Também tem uma aula falando sobre moluscos e anelídeos. E aqui agora uma aula exclusiva sobre artrópodes. Por que artrópodes tem que ser uma aula exclusiva sobre esse filo? Porque o filo envolve muitos animais. Para você ter uma ideia, é o filo que mais tem espécies. Mais de 1 milhão de espécies fazem parte desse filo. Então, às vezes, tratar das suas características é um pouco delicado, porque sempre vai existir algumas exceções. Vai ter classes que vão ter características específicas, vai ter características que vão ser comuns a qualquer classe. O que é que eu tenho para compartilhar para você hoje? Hoje eu quero compartilhar com você as características gerais do filo artrópode e depois quero compartilhar com vocês algumas características das 5 classes, que na verdade não são essas 5 classes, mas os 5 grupos de animais que fazem parte desse filo, que no caso é os insetos, no caso a classe insecta, aracnida, crustácea, xilópoda e diplópoda. Então a aula está muito bacana, pega a canetinha, pega o papelzinho e vem aprender comigo, porque aprender é muito gostoso. E não esqueça disso, nós aprendemos juntos. A educação acontece de forma recíproca, aprendemos juntos. Então não esquece de comentar, de curtir essa aula. Estou aqui para tirar suas dúvidas, então vem comigo entender essa bagaça agora. Então vem comigo aqui entender esse filo que é massa. Meu irmão, para tu ter uma ideia, os artrópodes são os primeiros animais que praticamente passaram a possuir patas. Por isso que o próprio nome já deduz isso. Artro vem de articulação e podos vem de patas. Sempre que eu falo sobre animais, eu adoro utilizar esse cladograma aqui. Se você não copiou esse cladograma, não perca tempo, viu? Depois tira um tempinho para você copiar em seu caderno, copiar em suas anotações, porque esse cladograma ele ajuda muito, principalmente para uma avaliação, porque ele traz o aparecimento de novas características nos filos. Então, com artrópodes, eu quero também utilizar esse cladograma, mostrando para vocês algumas características pertencentes aos artrópodes que também são comuns a outros filos. Olha só, os artrópodes são animais triblásticos. Triblásticos porque vai possuir os 3 folhetos germinativos do seu desenvolvimento embrionário. Quais são esses 3 folhetos? A ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Não esquece que dos 3, o último que aparece é a mesoderme. Os animais que são diblastos só tem a ectoderme e a endoderme. Então, uma novidade aqui é o aparecimento da mesoderme. São animais protostômicos, o que vai diferenciar de animais deuterostômicos. Os animais protostômicos, que vai fazer parte aqui também os artrópodes, são animais que durante o seu desenvolvimento embrionário ocorre primeiro desenvolvimento da boca. Então são animais protostômicos. Uma outra característica comum aos animais que aqui estão em protostômicos, que também vai entrar aqui os artrópodes, é a questão da presença de celoma. Os artrópodes são animais celomados, só que não são todos que eu estou apontando aqui que são celomados.
Por exemplo, os animais plateumintos são animais acelomados. Os nemateumintos são animais pseudocelomados, porque têm celomas não verdadeiros, porque não surgem a partir da mesoderme. Agora, a partir de moluscos, anelídeos e artrópodes, são animais que vão ser celomados, assim também como os equinodermos e os cordados. Entretanto, porém, sobretudo, os animais moluscos, anelídeos e artrópode, que é o filo que a gente vai estar comentando agora, são animais esquizocelomados. Isso porque o seu celoma, ele surge. Celoma, pessoal, é a cavidade que vai abrigar os órgãos. Esse celoma, ele surge a partir de espaços provenientes da mesoderme. O que não acontece com animais que são heterocelomados, que o celoma ele vai surgir a partir de um intestino embrionário. E os artrópodes têm praticamente uma característica quase que exclusiva, que é a presença de esqueleto, de exoesqueleto, um esqueleto que nasce acima da sua epiderme, que tu também vai conhecer aqui hoje. Então, começamos essa aula colocando aí o artrópode no seu lugarzinho dentro desse cladograma. Vamos agora conhecer quem são os artrópodes. Falou em artrópode, é importante saber quais são os animais que participam desse filo. Eu já falei anteriormente que existe mais de 1 milhão de espécies dentro desse filo. Mas algumas espécies, os taxonomistas, eles acabaram agrupando esse filo em grupos, para ficar mais fácil de você entender. Então, essa imagem aqui são praticamente os 5 grupos que existem dos artrópodes. Eu vou citar de um por um. A barata aqui, pessoal, ela está na classe, no grupo dos insetos, na classe insecta. As aranhas na classe aracnida, junto também com o escorpião. Temos aqui os crustáceos, que fazem parte da classe crustácea, ou também do grupo crustácea. Eu vou estar colocando os nomes daqui a pouco, não tem necessidade de você notar isso. A lacraia aqui no xilópoda, e esse bichinho aqui eu esqueci agora o nome dele, é embuá, eu acho que é embuá o nome disso aqui, pelo menos aqui na minha região a gente chama isso de embuá. E aqui na classe diplópoda. Então esses animais são animais artrópodes. Por mais que eles possam serem diferentes, morfologicamente falando, eles possuem características incomuns, que são essas que eu citei agora há pouco quando eu mostrei o cladograma. São animais que têm simetria bilateral, são animais que têm simetria bilateral, ou seja, o corpo do animal ele pode ser dividido em 2 planos. São animais celomados, vão possuir aí cavidades que vão abrigar órgãos. São animais segmentados. Os moluscos não são animais segmentados. Já os anelídeos e agora os artrópodes são animais segmentados, só que existe uma informaçãozinha sobre essa segmentação dos artrópodes que eu vou comentar para vocês. São animais triblásticos, eu já falei agora há pouco, e são animais que vão possuir um exoesqueleto e graças a esse exoesqueleto vão possuir apêndices. E esses apêndices tanto vão servir para a questão de locomoção, tanto também para a questão de alimentação, beleza? Então, essa novidade evolutiva acabou sendo importantíssima para a adaptação dos artrópodes à vida terrestre, uma vez que os artrópodes são animais que vivem em todos os ambientes, terrestre, marinho, no caso aquático e também no ar. No caso tem artrópode em praticamente todos os lugares aqui na Terra, ok? Olha só, eu vou falar das características gerais, comentando alguns pontos importantes que eu considero que você tem que saber. Uma delas é com relação à segmentação. Segmentação ela é bem específica em anelídeos. O corpo do anelídeo em si, anelídeos são as minhocas, sanguessuga, beleza? O corpo dos anelídeos em si, ele tem a metameria. E essa metameria, que no caso surge a partir dessa segmentação, ou melhor, a segmentação surge a partir dessa metameria, divide o corpo do animal externo e internamente. Com os artrópodes, essa segmentação ela vai ser mais comum na fase larval. Isso porque os artrópodes, grande parte dos artrópodes, são animais de desenvolvimento indireto, passam por uma fase larval.
beleza? Então na larva é que vai ser mais comum, vai ser mais evidente essa segmentação. Então eu coloquei aqui nessa imagem, mostrando para você justamente essa segmentação. O animal ele começa a crescer e essa segmentação ela começa a se unir. Uma segmentação começa a se unir com a outra. Então o que acontece no corpo de um artrópode adulto é o que chamamos de tagmatização, que vai ser evidente na fase adulta. O corpo do animal vai ter essa união de segmentação. Então existem tagmas. O animal ele é dividido em tagmas. Então graças a essa tagmatização, o corpo do animal é dividido em tagmas. E essas tagmas você já viu com certeza no corpo de algum artrópode. Olha só aqui esses tagmas. O corpo do animal é dividido em cabeça, em tórax e abdômen. Isso aqui também são chamados de tagmas. O corpo do animal ele é bem dividido. Agora, em algumas espécies, acontece a união da cabeça com o tórax, formando o que chamamos de cefalotórax, que aqui tem, no caso aqui, esse crustáceo, ele tem esse cefalotórax e tem um abdômen. Outros animais vão ser um pouquinho diferentes, não vão ter nem essa tagmatização e nem esse cefalotórax. E, gente, a gata sempre perturba durante as minhas aulas, beleza? Daqui a pouco, quando eu for falar sobre mamíferos, eu falo sobre tudo. Ok? Então vamos pra cá. Então vai ter animal que vai ter cabeça, tórax e abdômen, e animal que vai ter cefalotórax e abdômen. Vamos lá, bora continuar aqui. Olha só, o esqueleto desse animal também foi uma novidade evolutiva. O exoesqueleto, aquele esqueleto que nasce em cima da epiderme do corpo do animal. Esse exoesqueleto, você já viu esse besouro aqui com certeza na sua vida. Ele tem um... Aqui na minha cidade ele não é tão comum, mas nas cidades vizinhas eu já cheguei a ver eles. Esse besouro aqui, ele é bem bonito, ele possui um exoesqueleto bem bonito mesmo, né? Ele possui esse exoesqueleto bem característico. Mas afinal, o exoesqueleto é uma estrutura que surge a partir da epiderme do vegetal. O vegetal produz proteínas e carboidratos que irão formar esse exoesqueleto. Então olha só, o exoesqueleto é formado por quitina, fosfato e carbonato de cálcio. Grande parte dos artrópodes, o seu exoesqueleto é praticamente feito apenas de quitina. Quitina, gente, é um polissacarídeo, é um carboidrato do tipo polissacarídeo. Você com certeza já deve ter visto uma barata morta e um monte de formiga em cima dessa barata. E você pensou, eita, é o enterro da barata. Na verdade não, as formigas querem pegar a barata porque aquele exoesqueleto da barata é rico em quitina, é carboidrato, é polissacarídeo, é glicose, é energia. Agora, alguns artrópodes que têm uma vida mais complexa, em ambientes que têm um nível maior de predadores, para poderem se adaptar, esse exoesqueleto tinha que ser mais resistente. Então vai existir exoesqueletos com fosfato e carbonato de cálcio, que vai deixar ainda mais resistente e pesado. Aí é que entra uma coisa bem bacana que eu já vi em um documentário, dizendo que os artrópodes não podem ser do tamanho do homem, porque quanto maior o artrópode, mais pesado é o seu exoesqueleto. Então ele acaba não podendo com o seu exoesqueleto. Então você sempre vai encontrar artrópodes não tão grandes, ok? Olha só, uma outra coisa que acontece com os artrópodes é o seguinte: graças a seu exoesqueleto, o crescimento do artrópode acaba sendo limitado. Então o que é que ele faz? Ele se adaptou a fazer mudas periódicas. As mudas consistem na troca desse exoesqueleto. Existe um espaço entre o exoesqueleto e a epiderme do vegetal. Ele secreta uma diversidade de proteínas e enzimas que fazem com que ocorra um espaço entre esse exoesqueleto e entre essa epiderme, e ele começa a produzir um novo exoesqueleto que vai dar lugar a esse exoesqueleto que já está ficando velho e o tamanho já está ficando limitado. Então, para possibilitar o crescimento de um artrópode, ele acaba trocando periodicamente
o seu exoesqueleto. Essa imagem aqui que eu coloquei desse gafanhoto, eu confesso para você, eu não estou mentindo, eu nunca vi uma muda de artrópode na minha vida. Eu nunca achei, pelo menos aqui da minha cidade, eu falo isso porque eu nunca praticamente saí daqui, eu nunca vi no caso aqui o gafanhoto, trocando o seu exoesqueleto. Mas enfim, isso acontece com praticamente todos os artrópodes. O nome desse processo aqui é mudas ou ecdísis. Agora, olha só esse gráficozinho aqui. Esse gráfico, ele gosta de cair muito em avaliações. É só para demonstrar para você que o crescimento em tamanho dos artrópodes é diferente dos demais animais. Se você acompanhar aqui comigo, você vai perceber que o crescimento dos animais ele é bem contínuo, ó, pequenininho e vai crescendo. O crescimento dos artrópodes não. Ele cresce, ó, período de crescimento, parada, e tem a muda. Essa muda aqui, durante essa muda, não acontece o crescimento do animal. Terminou a muda, o animal volta a crescer. Então, esse crescimento ele acaba sendo descontinuado. E com relação a classificação dos artrópodes, meu amigo, isso é mais complexo do que você possa imaginar. Praticamente de tempos em tempos aparece uma nova classificação dos artrópodes. Não só dos artrópodes, mas também de outros filos. Eu vou apresentar aqui para você uma classificaçãozinha de livro de ensino médio, que também é bem bacana, que é com relação às peças bucais. Temos os artrópodes mandibulares e os artrópodes quelicerados. Isso aí com relação a ferramentas bucais. Os mandibulares são portadores de mandíbulas e os quelicerados são portadores de quelíceras. Então vai haver aí esses dois grupos. Mas hoje em dia os artrópodes, para facilitar ainda mais a compreensão desse filo, eles são divididos em grupos. Então os grupos são aqueles que eu falei no começo, que eu vou jogar eles agora aqui dentro dessa classificação. Os insetos, os crustáceos, o xilópoda e o diplópoda são animais artrópodes mandibulares. E a classe aracnida são animais quelicerados. E aqui a gente vai conhecer agora algumas características específicas de cada grupo desses animais. Então vale muito a pena você acompanhar, já que você conheceu as características gerais, bora agora conhecer algumas características mais específicas. Então vamos lá. Começando por insetos, vou falar disso aqui, ó. Vou falar da barata. Então incorpora inseto como barata, beleza? Então quem são os exemplos? São gafanhoto, barata, abelha, borboleta. O corpo desse animal, ele é dividido em cabeça, tórax e abdômen, beleza? Você não vai encontrar aqui um cefalotórax. Com relação às patas, possuem 3 pares de patas, ó, conte comigo, 1, 2, 3. A respiração desse animal ela é traqueal. Traqueal, gente, é um tipo de respiração que até então não existia. A traqueal é o seguinte, o corpo do animal, no ventre do animal, possui vários orifícios, quase que não sai esse nome. Orifícios, são praticamente caninhos que fazem com que o ar entre, e esse ar, ele acaba, as trocas gasosas vão por esse caninho e acontecem diretamente na célula. Essa cavidade, esse caninho, leva esse ar diretamente para o tecido do corpo do animal. Então o animal pega esse ar. Então a respiração vai ser cutânea. Não vai acontecer pela pele. O ar vai entrar por dentro desse... Eu esqueci agora o nome, então eu coloco aqui na legenda o nome desse caninho. Então esse caninho faz com que o ar entre e vá diretamente para o tecido do vegetal, do animal. Por isso que é chamado de traqueal, porque é uma espécie de traqueia, beleza? Então respiração traqueal. Eu falo assim porque vai ter a filotraqueal, que eu vou dizer daqui a pouco para você como ela é. A excreção desse animal, o animal ele vai estar excretando, diferente do que eu falei de anelídeos, de moluscos, a excreção vai ser por túbulos de Malpighi. Vai recolher do corpo todas aquelas excretas, tudo que é ruim, o tubo de Malpighi vai pegando, vai fazendo a filtração para poder jogar fora. Só que quando vai excretar, não vai excretar pela pele. Já vai existir aí um intestino, então essas excretas ele lança para o seu intestino
e essas excretas saem junto com as fezes. Então perceba que nos artrópodes a excreção ela já vai junto com as fezes do animal. Então vai ter respiração traqueal e excreção com túbulos de Malpighi. Com relação aos aracnídeos que eu estou apontando aqui agora, vai entrar a aranha. O corpo da aranha, dos aracnídeos, já vai ser cefalotórax e abdômen. Então perceba que não vai haver aqui uma diferenciação entre a cabeça e o tórax, vai ser tudo juntinho. A quantidade de patas vão ser 4 pares de patas. Bora contar. 1, 2, 3, 4. Opa, Patrick, isso aqui não é pata não? Não, isso aqui é outras coisas, são as quelíceras, beleza? Filotraqueal, respiração filotraqueal, porque vai existir esses caninhos que vão levar o ar para dentro do corpo do animal. Entretanto, não vai diretamente para a célula, vai cair numa hemolinfa. Hemolinfa é a espécie de sangue do corpo desse animal. Os artrópodes são animais que têm sistema circulatório aberto, não é fechado. Então é essa hemolinfa que vai aí nutrir que vai carregar, vai transportar o oxigênio e o dióxido de carbono para poder aí entrar dentro das células. Então é filotraqueal por conta disso. E a sua excreção vai ter aracnídeos, que vai ter excreção por túbulos de Malpighi, como eu falei agora há pouco, com insetos, mas também vai ter glândulas coxais. Glândulas coxais vai ser a mesma coisa de túbulos de Malpighi, sendo que a excreção não vai sair pelas fezes, vai sair pelas patas. Abre uma glândulazinha na pata e a pata acaba excretando essa substância que ele quer colocar para fora. Beleza? A classe crustácea vai envolver o camarão, que nem eu estou apontando aqui agora. O corpo do camarão vai ter o cefalotórax e o abdômen, 5 pares de patas, beleza? Então se você contar que vai ter 5 pares de patas, respiração branquial, porque é um animal aquático, então é as brânquias que vão fazer a filtração do oxigênio. E aqui vai existir glândulas verdes que também vai servir para ajudar na excreção desse animal. Então ele vai estar excretando através de glândulas específicas, chamadas de glândulas verdes. Com relação aos quilópodes, que vai entrar aqui no caso a lacraia, a gente vai também encontrar características bem comuns com relação aos que eu já falei aí em cima. Entretanto, a cabeça, o corpo do animal vai ter cabeça e tronco. Você não vai perceber aqui nenhuma distinção de abdômen. Vai ser cabeça e tronco, também nem cefalotórax, ok? Vai ter um par de patas por segmento, então vai ter um segmento, vai ter vários segmentos, em cada segmento vai ter um par de patas. A sua respiração vai ser traqueal, como eu falei agora há pouco, o que é traqueal. A sua excreção vai ser por túbulos de Malpighi, ok? No caso aqui dos diplópodes, vai ser o período d'água, no caso aqui é o emboá. Vai ter a cabeça, tórax e abdômen, então já perceba que vai distinguir da lacraia, né? Vai ter cabeça, cefalotórax, tórax e abdômen. Vai ter 2 pares de patas por segmento, por isso que esse bicho aqui tem um monte de pata, eu tenho certeza que você já viu isso. A sua respiração é traqueal, então o ar ele vai entrar diretamente para dentro dos tecidos através de uma traqueia. E vai ser a excreção por túbulos de Malpighi, onde vai estar sendo excretado substâncias indesejáveis através das fezes. Então, gente, aí são as características gerais de cada uma das classes ou dos grupos que formam os artrópodes. Eu não me aprofundei em falar só de inseto, de aracnídeo, de crustáceo, de xilópode, porque eu quero no futuro fazer um documentário sobre insetos, um documentário sobre aracnídeos, crustáceos, diplópodes, um documentário que vai ajudar aí vários professores quando forem trabalhar em suas aulas. Aqui eu falei das características gerais. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, comenta, curta e compartilha, divulga o meu trabalho, se inscreve no meu canal. Também tem aqui na minha descrição um link apontando para meu blog. Meu blog você pode baixar lá um monte de material, tem um monte de material bacana para você baixar no meu blog, sem contar que tem várias informações. E pessoal, muito obrigado também, me segue nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, tô em tudo. E galera, valeu mesmo, foi boa e até a próxima.